Eu vou te mostrar aqui hoje 4 ações que eu tô comprando agora em janeiro, que aliás eu já venho comprando aí há vários meses por alguns motivos. E um dos principais motivos é elas estarem baratas, seguindo a minha forma de investir e a minha estratégia de investimentos. E só lembrando que existem vários tipos de investidores e várias formas e estratégias para investir. Existem aqueles que gostam de investir de forma diversificada, colocando 10, 15, 20 ações em sua carteira, e existem aqueles que defendem a tese de que é melhor você concentrar a sua carteira em poucos ativos, em poucas ações. E ao longo da história dos investimentos, tivemos vários investidores famosos que tiveram excelentes resultados adotando ambas as estratégias. Portanto, não existe a definição da melhor estratégia. A melhor estratégia vai ser aquela que te dá tranquilidade ao investir para o longo prazo, aquela que você investe, tem uma boa rentabilidade e consegue dormir tranquilo com uma boa segurança. Se você já acompanha aqui esse canal, você já sabe que eu adoto a estratégia de diversificar a carteira por um motivo muito simples. Se você tiver aí uma ação representando cerca de 5% da sua carteira, por exemplo, esses 5% podem muito bem se valorizar e se transformar aí 10, 15, 20% da sua carteira. Já esses 5%, se eles performarem mal e desvalorizarem, você vai ter uma perda insignificante na sua carteira, de no máximo 5% dela. Portanto, para mim, a diversificação é uma boa garantia, uma boa garantidora de segurança e uma boa garantidora de rentabilidade para o longo prazo. Mas vamos lá, se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí e ativa as notificações, porque aqui você com certeza vai aprender muito com esse canal. E bora para a primeira empresa que eu estou comprando aqui em janeiro. A primeira empresa de um setor muito perene é a Neo Energia, do código NEOE3. Ela está cotada em R$ 21,01. Ela valorizou nos últimos 12 meses 44,91% e ela ainda está com PL bom, um preço sobre lucro de 5,76. Para quem não sabe, PL basicamente significa o tempo que você teria o seu dinheiro de volta, o dinheiro que você investiu, ele te retornaria nesse caso aqui em mais ou menos 5, 6 anos na forma de lucros para o seu bolso. E aqui o PVP, ou preço sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial, nos indica o preço da ação, no caso essa cotação aqui, dividido pelo valor de patrimônio da empresa. E quando está abaixo de 1, isso é muito positivo, porque nos mostra que a empresa está sendo negociada, está sendo vendida para o mercado, para a gente, abaixo do seu valor de patrimônio, que é o caso inclusive da Neo Energia, que está com PVP de 0,86, portanto aqui ela estaria com mais ou menos 14% de desconto. E aqui o DY significa Dividend Yield. A Neo Energia está com Dividend Yield de 5,42%, quer dizer que nos últimos 12 meses ela nos pagou do valor que a gente investiu 5,42%. Vamos lá, aqui temos a fórmula do Benjamin Graham. Isso aqui não é algo que seja definitivo para você realmente investir. Você precisa, obviamente, fazer uma filtragem maior, fazer uma filtragem de liquidez, filtragem de crescimento de lucros, endividamento da empresa e várias outras coisas para daí sim você realmente tomar a sua decisão de investir na empresa ou não. Nesse caso aqui é algo a mais que a gente verifica. No caso, a fórmula do Benjamin Graham nos mostra que a empresa hoje está vendida a R$ 20,99 e ela possui um preço justo de R$ 44,59. Portanto, ela teria um potencial de rentabilidade, potencial de valorização de 112,45%. Aqui a gente tem vários indicadores para analisar, mas o que eu gosto de analisar aqui com vocês é o seguinte: a empresa está com um ROI bom, um retorno sobre patrimônio líquido de 15,01, acima de 15 é ok. A empresa está com uma dívida líquida aqui sobre o EBITDA de 3,02, aqui já está no limite do que a gente aceita para uma empresa de elétrica, mas ainda está dentro do limite, e ela possui um crescimento, aqui a gente verifica o crescimento da empresa. Afinal de contas, você deve investir numa empresa que esteja crescendo, porque se você investir numa empresa que está numa crescente, obviamente seu dinheiro vai crescer também. Então aqui ela tem nos últimos 5 anos um CAGR de receitas, a média de crescimento das receitas da empresa de 9,27%, esse foi o crescimento, e nos últimos 5 anos, ano a ano, os seus lucros cresceram na média de 14,23%. Então sempre verifique o CAGR de receitas e o CAGR de lucro da empresa. Aqui a gente vê que a Neo Energia é uma empresa completa do setor de energia elétrica. Ela atua como geração, distribuição, transmissão e comercialização
geração de energia elétrica. E ela é controlada por um grupo aqui espanhol e exerce suas atividades em 18 estados brasileiros, com forte presença, principalmente na região Nordeste. Agora aqui é importante a gente sempre analisar patrimônio líquido frente à dívida líquida da empresa. O ideal é que a gente sempre busque empresas que estão com patrimônio líquido maiores do que as dívidas dela, mas no caso de energia elétrica, as empresas de energia elétrica, elas trabalham com previsibilidade de ganhos. Normalmente elas ganham concessões, elas já sabem quanto elas vão ganhar por um certo tempo e por isso elas conseguem assumir um certo endividamento, porque elas sabem que vai entrar aquele caixa e assim elas não correm riscos de quebra, riscos de ruína. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente vê que o patrimônio líquido da ANEEL Energia é de quase 30 bilhões, 29 bilhões e meio, e a dívida líquida é de 37, quase 38 bilhões de reais. Aqui é interessante a gente avaliar o crescimento de receitas da empresa ano a ano na forma de escadinha, o que é muito positivo. O lucro dela também vem crescendo ano a ano. E aqui, como eu sempre gosto de analisar, o lucro versus cotação, a ANEEL Energia nos mostra que a empresa está sendo cotada aqui um pouco abaixo do que ela realmente deveria estar sendo cotada. Por quê? Porque a gente sabe que a linha de cotação, normalmente com o tempo, ela segue a linha de lucro. Se a empresa está tendo uma boa lucratividade, o mercado começa a comprar bastante as empresas que estão tendo crescimento de lucro. Já se a empresa ela passa a tomar prejuízo, ela começa a ter queda de lucro, as pessoas normalmente deixam de investir nesse tipo de empresa. E aqui a gente percebe que a empresa está sendo cotada, né? A energia está sendo cotada bem abaixo do que ela tem de lucros. Inclusive, um destaque aqui que os lucros delas vêm crescendo. Aqui nos últimos 5 anos a gente vê que a ANEEL Energia ela teve lá em 2019 uma rentabilidade positiva de 48%, depois em 2020 ela caiu 28%, depois caiu 5% e depois caiu 0,10%, praticamente nada, mas em 2023 ela já subiu 47,35%. E eu quero dar ênfase a isso daqui, ó. Eu quero que você perceba essa crescente aqui desde 2018 na empresa, a crescente de lucro líquido. Essas barrinhas azuis significam o lucro líquido que vão crescendo na empresa e junto com o lucro líquido a empresa vem pagando aqui os proventos, que seriam essas barrinhas verdes. A gente pode ver aqui, ó, que ela começou em 2020 e junto com o lucro líquido, o pagamento de proventos também vem crescendo. E apenas a título de curiosidade, a ANEEL Energia, ela apresentou no terceiro trimestre de 2023, pode dar uma olhadinha aqui, 3 vezes mais do que o esperado pelo mercado de lucro. A empresa teve um grande aumento nos seus lucros, por isso o mercado está precificando bem abaixo, o mercado ainda não acompanhou, ainda não percebeu a performance dessa empresa. Por esse motivo, a ANEEL Energia é a primeira empresa que eu trago para você, sendo uma grande aposta aí para 2024. Já a nossa segunda empresa aqui dessa lista, das 4 empresas que eu estou comprando em janeiro, é uma empresa de um setor muito bom também, um setor crescente. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que é um setor que eu confio bastante, que vem crescendo bastante com e-commerce. Eu estou falando de uma empresa de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, estou falando da Irani. Veja que a Irani, do código RANI3, está cotada em R$ 10,59, valorizou nos últimos 12 meses 45% e ainda assim está com PL baixo de 5,67 e um PVP de 2,03. Veja que ela pagou nos últimos 12 meses 7,81%, uma boa pagadora de dividendos. E eu quero que você perceba que nesse gráfico de 10 anos, que a Irani ela começou lá de 2014 até 2018, ela vinha lateralizando, só que de 2018 em diante ela começou a crescer sem parar e ainda assim ela segue sendo uma das grandes empresas com potencial de valorização na bolsa de valores. Dá uma olhadinha aqui que, segundo a fórmula do Benjamin Graham, a Irani ela tem um preço justo de R$ 14,89, portanto ela teria um potencial de rentabilidade de 39,92%. E eu quero destacar aqui uma coisa, essa parte que eu estou te mostrando aqui, de preço justo da fórmula do Benjamin Graham, do site Investidor 10, é apenas para assinantes, e eu estou te trazendo gratuitamente isso aqui. Por isso eu tenho certeza que só por isso aqui já está valendo o seu like. Clique em curtir como forma de retribuição. A Irani ela tem um ROI excelente, lembra que eu falei que acima de 15% era bom, ela tem um ROI de quase 36%, ela vem crescendo suas receitas ano a ano, infelizmente aqui não temos o QI de lucros, e a dívida líquida da empresa é controlada de 1,36
2007. Veja que a Irani possui uma dívida líquida de 1,05 bilhão de reais e um patrimônio líquido superior de 1,29 bilhões de reais. Aqui a gente vê que ela tem também uma crescente lá desde 2013, uma crescente de receita líquida, sendo que de 2020 para 2021, na época de pandemia, ela deu um boom gigante, ela cresceu muito desde lá por causa do e-commerce, como eu falei. E aqui o destaque para o lucro versus cotação. Aqui eu mostro que a cotação está muito abaixo da linha de lucro da empresa, que inclusive vem crescendo lá desde 2019 o lucro da empresa, e o mercado ainda não precificou. A gente pode ver aqui nos últimos 5 anos, a Irani ela cresceu 50% em 2018, ela valorizou 37% em 2019, 36% em 2020, depois 34%, 27%, e em 2023 ela valorizou quase 49%. Eu quero destacar isso daqui, desde 2020, ela cresceu muito o lucro líquido da empresa e veja o pagamento crescente de proventos. E no terceiro trimestre de 2023, a Irani ela apresentou um recuo de 32% no seu lucro anual, e talvez seja isso que esteja fazendo o mercado não precificar. Talvez as pessoas estejam olhando a curto prazo e não estejam vislumbrando, não estejam percebendo o potencial que existe nessa empresa, o potencial que existe nesse setor de papéis e papelões. Mas eu confio muito no crescimento do setor, principalmente no crescimento dessa empresa, que é uma empresa ainda bastante pequena, com muito potencial de crescimento, e por isso é a segunda empresa que eu estou comprando bastante aqui em janeiro, mas não só em janeiro, eu venho comprando há vários meses. Agora eu peço sua atenção rapidinho, presta atenção aqui, estamos com a nossa área de membros aqui no canal, você vem e clica aqui em Seja Membro, e clicando aqui você pode ver que tem duas opções. A primeira opção aqui, por R$ 7,99, você tem algumas vantagens, como prioridade na resposta dos comentários, planilha de reserva de emergência e planilha de orçamento. E se você clicar nessa segunda opção aqui, você passa a ter isso tudo que eu te falei, e sendo um membro comunidade Ramos de Dinheiro, você passa a ter também planilhas de preço teto e simulações, e o mais importante que eu sempre falo é a nossa comunidade lá, um grupo do WhatsApp onde a gente todos os dias está tirando várias dúvidas, trocando experiências. Lá você vai aprender muito e eu tenho certeza que os seus investimentos terão muito mais rentabilidade. E caso você não queira mais, você pode cancelar quando quiser. Já a terceira empresa que eu estou comprando bastante agora em janeiro é a Porto Seguro, uma empresa de seguridade do código PSSA3, cotada em R$ 28,56. Nos últimos 12 meses ela valorizou aqui 23,33%, está com PL abaixo de 10, que está ok, e um PVP de 1,56. Aqui não temos o dividend yield da empresa, mas veja que a Porto Seguro, segundo a fórmula do Benjamin Graham, teria um preço justo de R$ 37,00, portanto ela tem potencial de rentabilidade, potencial de crescimento de 30,42%. E aqui a gente pode ver um ROI de 18,33%, que é muito bom, um CAGR de receitas de mais de 11% e um CAGR de lucros de mais de 10%. E aqui um destaque para a dívida líquida de menos 4,32%. E aqui não se assuste, não quer dizer que a empresa está afundada em dívidas porque ela está negativa. Muito pelo contrário, quando esse indicador ele estiver negativo, ele indica que a empresa está com caixa, não está endividada e, portanto, ela está muito bem de saúde financeira. Veja aqui que um destaque que a Porto Seguro ela nunca deu prejuízo em nenhum ano. Aqui a gente vê o patrimônio líquido dela de 11,86 bilhões de reais e uma dívida líquida negativa de 11,46 bilhões de reais, portanto ela está com um bom caixa. A gente percebe também um crescimento das suas receitas até 2020, de 2020 para cá ela cresceu muito mais. E destaque para a linha de lucro versus cotação, a gente pode ver que as duas andam lado a lado, mas a cotação ela está aqui abaixo e a linha de lucro vem crescendo bastante, inclusive desde 2022 ela vem crescendo. E se a gente pegar aqui os últimos resultados dos últimos 5 anos, lá em 2018 ela cresceu 55%, depois 24%, caiu 18%, caiu 9%, e em 2022 ela valorizou 16% e 2023 29,55%. E um destaque aqui para Porto Seguro, no terceiro trimestre de 2023, ela reportou uma alta de 127,7% nos seus lucros.
Portanto, por esses motivos, além de outros indicadores e outras análises mais aprofundadas que eu faço, a Porto Seguro é uma das ações que eu venho aportando também mensalmente. Já a nossa quarta empresa é uma empresa que eu confio bastante, principalmente porque ela está ligada ao setor do agronegócio. Eu estou falando aqui da Kepler Weber, do código KEPL3, está cotada em R$ 10,55, valorizou nos últimos 12 meses mais de 15%, está com PL ok de 7,24, um PVP de 2,81 e ela é uma pagadora de dividendos. Nos últimos 12 meses ela pagou 7,86% e veja aqui o gráfico de 5 anos como ela cresceu. Desde 2019 ela cresceu bastante, estava na casa de menos de R$2 e agora está em mais de R$10. E a Kepler Weber, segundo a fórmula do Benjamin Graham, não seria tão vantajosa, porque ela teria um potencial de rentabilidade de apenas 5%. Mas como eu falei, não é um fator determinante a fórmula do Benjamin Graham. A gente tem uma outra análise, tem outras coisas para analisar. Veja que a empresa ela tem um ROI excelente de mais de 38% e o CAGR de receitas de todas as 4 empresas que eu mostrei aqui para você, a Kepler Weber é a que mais cresceu receitas, mais de 20% ao ano, e o CAGR de lucros ela cresceu 47% ao ano nos últimos 5 anos. E como eu falei, a dívida líquida negativa, portanto ela está com uma boa saúde financeira e está com caixa. E veja aqui que a Kepler Weber ela é uma empresa de soluções para armazenagem e pós-colheita, por isso que eu falei que ela é ligada ao agronegócio. Ela tem um patrimônio líquido de mais de 680 milhões de reais e uma dívida líquida negativa de 112 milhões de reais. Aqui nos últimos 3-4 anos ela vem subindo suas receitas e analisando aqui a linha de lucro versus cotação, a linha de lucro dela está abaixo, a cotação está acima, portanto o mercado vem precificando ela mais do que ela devia, de acordo com os seus últimos lucros, mas a gente pode ver que ela teve essa queda aqui, nesse ponto, e de lá para cá ela está subindo seus lucros. E a tendência, como eu já vou mostrar aqui para você, é de que esses lucros cresçam. E analisando aqui os últimos 5 anos da empresa no mercado, lá em 2018 ela teve uma queda de 26% e de lá para cá ela disparou. Em 2019 ela subiu quase 100%, quase dobrou a sua cotação. 2020 subiu 31%, depois 32%, 2022 subiu 70% e em 2023 subiu 18%. Veja aqui, destaque para 2021 em diante, o lucro líquido da empresa vem crescendo bastante e o pagamento de proventos também vem crescendo bastante. E aqui o destaque da Kepler Weber no terceiro trimestre de 2023, o lucro dela encolheu, o lucro dela caiu 40%, portanto o mercado acabou parando de notar essa empresa que vinha crescendo muito ano a ano. Mas pegando isso aqui, essa notícia aqui do Nord Investimentos, a gente vê que a Kepler Weber, que segundo eles é uma joia ignorada do agronegócio. E o destaque para esse ponto aqui, a gente pode ver que o que fez ela cair simplesmente foi a commodity. Toda empresa ligada a commodity, ela sofre variações. São coisas que fogem do seu controle. Mas mesmo assim, mesmo com essa lucratividade menor, essa lucratividade reduzida, como eu mostrei para você ali, a empresa da Kepler Weber, ela está com caixa, ela está com muita saúde financeira. Quando essa commodity ela realmente subir, a empresa provavelmente vai disparar. Portanto, eu estou colocando ela na minha carteira, sigo aportando nela em janeiro. E um destaque para isso aqui, na visão de longo prazo, a gente vê que o Brasil tem um déficit de armazenagem. Inclusive, se a gente pegar um comparativo aqui de vários países, a gente pode ver que o Brasil está aqui embaixo. Ele não tem suficiência de armazenagem. Existem colheitas, inclusive, que são feitas e os produtos são simplesmente jogados fora, porque não existe um local próprio para armazenar. E aí que entra a importância de mercado da Kepler Weber. Lembrando que esse vídeo aqui não é indicação de compra de nenhum ativo, eu venho te mostrar parte da minha estratégia e quais ações eu venho comprando e que eu vou continuar comprando em janeiro. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir para eu saber se você realmente curtiu o vídeo e me fala aqui nos comentários, você já tem alguma dessas ações ou se você pretende comprar alguma delas. Meu nome é Carlos Ramos, eu espero ter contribuído aí com seus investimentos, inclusive te mostrando outras formas de analisar os seus investimentos e as suas ações. E agora clica nesse vídeo aqui que vai aparecer do meu lado, que é um vídeo onde eu mostro muitas coisas interessantes que com certeza vão te agregar bastante nos investimentos. Clica aqui e a gente já se vê ali agora.